Olá, meus queridos, mais um vídeo no nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos abordar um tema muito interessante, que é a idolatria. O que é a idolatria? Quais são suas origens? Quais são os tipos mais frequentes de idolatria? E que consequências traz a idolatria para nossas vidas, segundo as Sagradas Escrituras? Mas, antes de começar, eu peço a todos, deem joinha no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem em todos os grupos de Facebook, WhatsApp e Instagram, para que a palavra de Deus seja levada a todos os confins da terra, segundo ordens do nosso Senhor Jesus. E fazendo isso, você se converte em um canal de bênçãos do Senhor. Então, meus queridos, vamos a começar. O que é a idolatria? Bom, a idolatria não é mais que homenagear, se encurvar, prestar culto, louvor ou fazer petições a qualquer pessoa ou coisa no lugar de Deus. Resumindo, meus queridos, é colocar qualquer coisa no lugar do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, meus queridos, a palavra de Deus aqui está falando que não existe nada, nem coisa, nem imagem, nem nada criado pelo homem que consiga te acercar mais a Deus. Em vídeos anteriores que podemos encontrar aqui no nosso canal, eu expliquei o que era necessário para ter um relacionamento inicial com Deus. E já a gente sabe que só existe uma ponte que comunica o abismo que existe entre Deus e os homens. E essa ponte se chama Jesus Cristo. Fora dele, fora do poder dele, tudo o que se use para procurar o Senhor é chamado de idolatria. Não só para procurar Ele, senão colocar Ele por em cima do nosso Criador. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, está escrito que a idolatria é uma obra da carne. E esta obra da carne, ela pode ser encontrada em todas as culturas. Certamente você já viu algum documentário histórico em que, fazendo escavações, se encontraram ídolos, se encontraram deuses antigos esculpidos em pedra, em madeira, em outros tipos de artefatos, produtos, etc. A idolatria é muito antiga. No capítulo 11 de Gênesis, se conta a história de Nimrod e a Torre de Babel. Babel foi a cidade que deu origem à Babilônia. E de lá, já, por exemplo, o personagem de Nimrod, por ser um homem bonito, caçador, habilidoso, já ele era idolatrado pela humanidade daquela época. E eles decidiram criar uma torre que chegasse até os céus, entrando totalmente em contradição com o Senhor. Eles queriam ser deuses. E o Senhor confundiu a língua desse povo, isso quer dizer que trocou a linguagem de cada um e eles tiveram que ser dispersados. Mas em relatos antigos da Babilônia, se considerava Nimrod como deus Sol, e a esposa dele, que em outros escritos babilônicos também falava que era a mãe dele, era considerada a deusa Lua. E o filho que eles tiveram nesse relacionamento incestuoso foi considerado de um deus também.
Então, meus queridos, desde aquela época, a idolatria foi se espalhando por toda a terra. Atingiu cidades como Nínive, Egito, lembra dos deuses egípcios, depois na Grécia, os deuses gregos, depois na Roma, os deuses romanos. Então, por que isso acontece, meus queridos? Em primeiro lugar, porque o ser humano se apega com facilidade a coisas visíveis e dá um significado espiritual do que ter uma fé baseada no que não se vê. Então, o ser humano, ele prefere acreditar em uma imagem porque vê ela, palpa ela, tem um relacionamento interpessoal com a imagem e acredita que ela tem o poder de conceder um milagre. E despreza a crença da existência de um Deus invisível, de um Deus que está em nosso coração, de um Deus criador que está batendo as portas do nosso coração para nos deixar Ele entrar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 está escrito: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha a palavra, o que está dizendo. A gente tem que viver pela fé, não pelo que a gente vê. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Meus queridos, nosso Senhor quer que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Não diante de uma imagem, não diante de um quadro, não diante de uma cruz, de um crucifixo, além disso de ouro, prata. Ele quer que a gente adore Ele em espírito, que sinta a presença dEle, que ore, que louve a um Senhor que invisível está ao nosso redor e nos está cuidando, nos está sustentando. Entendeu, meus queridos? Agora, como saber se algo é idolatria? Vamos lá. Em Romanos capítulo 1, versículo 25 está escrito: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Está falando dos homens, hein? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Gente, os homens decidiram adorar a si mesmos, adorar a coisas, a feitos, a objetos feitos pelas suas mãos e esqueceram a verdadeira adoração ao Senhor. Um ídolo, o que significa ídolo? Em hebraico significa inútil e detestável. Deus abomina a idolatria, meus queridos. Um objeto criado não pode ser cultuado como se fosse o Criador. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 15 a 16. No dia em que o Senhor falou a vocês do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher. Meus queridos, não sou eu que está falando isso. É a palavra de Deus. Estas palavras aqui foram de Moisés, quando ele estava instruindo ao povo hebreu sobre a idolatria. Ele fala que quando o Senhor se apresentou a eles e falou em Horebe, eles não viram coisa alguma. O Senhor falou do fogo. Por que o Senhor não se manifestou como uma figura?
para que não fizessem imagens dele. Ele abomina as imagens, ele abomina a idolatria. Como já falei, ele gosta de ser adorado em espírito e em verdade. Isso está escrito em João capítulo 4, versículo 24, na conversa que o Senhor Jesus teve com a samaritana. Por quê? Porque a samaritana, nesse contexto, ela perguntou que aonde seria adequado o lugar de adoração, se em Jerusalém, no templo, ou no Monte Gerizim, que aonde os samaritanos adoravam ao Senhor. E Jesus explica, chegará o dia em que toda a humanidade adorará a Deus em espírito e em verdade. Não existiria templo, não existiria lugar de adoração, não existiria imagem. Toda a adoração seria em espírito e em verdade. Então, meus amores, o ser humano, ele foi criado para a glória de Deus. E o Senhor não divide sua glória com ninguém. Então, o Senhor não divide glória com imagem, com coisa, com animal, com astros, com objetos celestes, com nada. A glória dele é dele e a criação é dele. Então, a adoração tem que ser somente a ele. Entenderam, meus amores? Vamos falar agora dos tipos de idolatria. Muito importante. Bom, o primeiro tipo de idolatria é a idolatria de imagem de escultura. É um dos tipos mais frequentes de idolatria. Até em religiões que seguem o cristianismo. Em Isaías, capítulo 40, versículos do 18 e 20, está escrito: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que um artesão funde? O que o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Mas imagens que representam divindades ou santos são as mais frequentes. Considerados divinos por lhes atribuírem poderes que somente Deus tem. Como explicamos isto, meus queridos? Existiram homens que caminharam com Jesus após, no início da igreja primitiva e com o decorrer dos séculos, existiram homens santos que se dedicaram a pregar o evangelho, a levar a palavra de Deus. Mas, infelizmente, estas pessoas foram, após a morte, esculpidas em imagens de diferentes materiais, ouro, prata, madeira, etc., atribuindo milagres que só Deus dá. Lembra que os apóstolos, eles foram orientados pelo Senhor Jesus e foi dado poder para eles para expulsar demônios, para realizar curas miraculosas, para realizar ações milagrosas. Mas quem dá esse poder é Deus, não foram eles. E ainda muitos deles são esculpidos, são colocados como ídolos e adorados, coisa que Deus se desagrada muito disso. A mesma mãe do Senhor Jesus, uma mulher santa, uma mulher que acompanhou o Senhor até a cruz, uma mulher que foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Deus Filho. Ela é usada como ídolo e ser adorada, para atribuir a ela poderes que só Deus tem.
É inacreditável, mas eu não sou o que falo isso, é a palavra do Senhor. Outro tipo de idolatria é a idolatria da natureza. Em Deuteronômio capítulo 4, versículos 16 até o 19, aí fala da idolatria a animais, como peixes, aves, animais terrestres, idolatria a corpos celestes, como o sol, a lua e as estrelas, coisa que Deus abomina. Existem religiões que adoram animais no mundo. Astrologia baseada em uma grande mentira, falando que as estrelas emitem mensagem, que os astros, aqueles cartomantes, aquelas pessoas, coisas que Deus se aborrece, é outro tipo de idolatria que envolve a natureza. Então, muito cuidado com isso, meus queridos, porque o Senhor abomina a idolatria. Outro tipo de idolatria é a idolatria a pessoas. Em Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38 está escrito: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras de Jesus. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, meus queridos, o que quer dizer o Senhor? O Senhor não está querendo que você deixe de amar a sua família. O Senhor está querendo que você coloque Ele e ame Ele por cima de todas as coisas. E agora você vai falar, mas como eu vou amar a uma coisa que eu não vejo? E eu tenho meus filhos, meus pais, a minha esposa. Mas, meus queridos, imagina você como ficaria se seu filho gostasse mais de uma pessoa que mora em outro lugar que de você, que é o pai. Imagina você, filho, como ficaria se seu pai e sua mãe gostassem mais de outro rapaz que não fosse você. Então, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Criador, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá vida, aquele que nos dá prosperidade. Então, a Ele toda a honra, glória e louvor. Ele, o primeiro mandamento é amar a Deus por cima de todas as coisas. Depois vem os outros amores, o amor próximo, a família. E a familiar não pode ficar bravo por isso, porque ele também tem que amar a Deus por cima de todas as coisas, não é amar a você por cima de todas as coisas. Então, isso é um tipo de idolatria e que a gente tem que fugir, porque o Senhor não se agrada disso. Ele abomina a idolatria. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar mulher, filhos, amigos acima de Deus é idolatria. Já falei. Outro tipo de idolatria é o fanatismo a time de futebol, partido político, religião, fanatismo a artistas de TV, cantores. Isso que mais se vê hoje nas mídias, nas redes sociais, meus queridos. Pessoas idolatrando homens. A imagem mais adorada pela humanidade hoje é a si próprio. Sabe como isso se chama? Hedonismo. Então, o homem se idolatra ele mesmo. O homem se idolatra ele mesmo. O homem não tem poder de nada, meus queridos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos vivos graças ao Senhor. E esses idólatras vão a render contas na frente do trono branco, o dia do juízo final. E muitos desta geração atual vão lutar o inferno por estar colocando suas esperanças, projetos, necessidades, interesses em cima de homens, de coisas, de imagem e deixando afastado o Senhor, ao nosso Criador, ao nosso Senhor e Salvador. Jesus
Jesus falou sobre a necessidade da negação do eu mesmo. Isso a gente encontra em Mateus capítulo 16, versículo 24. Jesus indica que a gente tem que negar a si mesmo, negar a nossa carne, pegar a nossa cruz e segui-lo porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, meus queridos. Aqueles que estão orando a Deus, estão orando de forma errada se não tem a Jesus no seu coração. Porque o pedido que a gente faz, se não é em nome de Jesus, Deus não escuta, meus amores. É palavra sábia. Aquele que tenha ouvidos para ouvir, que ouça o que o Senhor tem que falar para você hoje. Ele falou assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que palavra, olha que mandamento, meus queridos. Outro tipo de idolatria é a idolatria às coisas. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, está escrito, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O dinheiro é o objeto mais idolatrado hoje em dia. Amuletos, colares, anéis, correntes, objetos que pertenceram a pessoas são muito hoje idolatrados, achando que têm poder. Muitas pessoas usam correntes da cruz, achando que estão protegidos e com isso Jesus está agindo na vida deles. Meus queridos, é enganação. O Senhor não gosta da imagem. O Senhor sempre que falou a seus profetas, sempre que falou ao seu povo, nunca se apresentou como uma imagem. Então, repense, deixe esses objetos para trás. Muitos usam colares de religiões africanas, achando que tem espíritos bons protegendo. Meus queridos, isso não é assim. Isso é idolatria, uma coisa. Nada disso te segue, nada disso te ajuda. Ao contrário, vamos saber mais para frente as consequências disso. Eu mesmo idolatrei muito. Eu usava um colar de várias cores de uma religião africana, orientado por um sacerdote, que ele me falou que isso me estava acompanhando espíritos que me iam abrir caminhos. Olha o pensamento. Mas quando eu conheci a verdade me libertou. O colar foi destruído e o espírito foi repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos perder o amor por coisas e objetos, meus amores. Não estão brigando por colar de alguém, por anel de meu pai, por isto e aquilo. Meus queridos, isso é tesouro da terra. Tesouro da terra que o ladrão rouba. A ferrugem corrói, a traça come e destrói. Vamos guardar tesouros nos céus, que lá não chega nada disso. Quais são as consequências da idolatria? Em primeiro lugar, abandonar a presença de Deus é uma consequência muito séria. Deus não está com você quando você é idólatra. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, está escrito: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. O que quer dizer aqui, meus amores? Essas pessoas ficaram fora do reino de Deus. Essas pessoas, quando estão na frente de Jesus e sejam abertos os livros da vida,
os livros da condenação, porque o livro da vida é aquele que guarda os nomes dos que são salvos. Perdão. Quando os livros forem abertos, que vão ser abertos vários livros, onde está escrito todo o pecado cometido na terra, essas pessoas não vão ter advogado. Porque o único advogado que nos pode salvar se chama Jesus Cristo ante o Pai. E Jesus falou que nesse momento, aqueles que não creem nele como Senhor e Salvador, ele seria o acusador, porque a mesma palavra o acusaria. Então aqui fala que os impuros, os assassinos, os feiticeiros, os idólatras, que engloba todos os cartomantes, aqueles que falam com os mortos, todos aqueles que praticam a mentira serão julgados no inferno. Então, a primeira consequência é abandonar a presença de Deus, porque no inferno não existe presença do Senhor. Em Efésios capítulo 5, versículo 5 está escrito: idólatras não entrarão no reino dos céus. Então, muito cuidado. Outra das consequências é se tornar inútil como os ídolos. Olha o que está escrito na palavra de Deus, em Salmos, capítulo 115, versículos de 4 a 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles o que os fazem e quantos neles confiam. Olha a palavra de Deus falando, meus queridos. Você, idólatra, se vai tornar inútil como seus próprios ídolos. E a terceira consequência, isto é muito sério, muito importante, meus amores, é a presença de demônios nos ídolos. Olha o que fala a palavra de Deus, não sou eu que está falando, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 19 a 21. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tenha algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não tem explicação, meus queridos. Aqueles que sacrificam, oferecem, levam oferendas, levam presentes a ídolos, vocês estão brincando com o inferno, meus amores. Vocês estão sacrificando coisas a demônios e Deus abomina isso, meus amores. O que há atrás dos ídolos são demônios que enganam até os religiosos através da idolatria. Lembra os nomes dos santos, muitos santos? Muitos deles têm seus nomes semelhantes a nomes das religiões africanas. Depois pesquise. Uma deidade africana representa um santo cristão, um santo que foi feito um ídolo dele, católico. Depois procurem, vão pesquisando para que vocês vejam. Então, meus queridos, aqui hemos aprendido como identificar a idolatria, quais são os tipos e quais são as consequências para aqueles que as praticam. Lembra, o Senhor não divide sua glória com ninguém. E Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Entendeu, meus queridos?
Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, estou aqui na Tua presença, Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor já fez na minha vida e na vida daquele irmão e aquela irmã que nos está assistindo hoje. Pai, elimina todo vestígio de idolatria em nossas mentes e em nosso coração, para só transmitir louvor e adoração ao único Deus, ao Senhor dos exércitos, ao Senhor Jeová, ao Senhor Eu Sou, ao Senhor Javé. Você, Senhor, só você tem a honra, a glória e o louvor. O Senhor não compartilha sua glória com ninguém e nós não devemos glorificar, não devemos adorar, não nos devemos encurvar a nada que não seja o Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz e me aceitar do jeito que eu sou. Porque eu era idólatra, porque eu sou pecador. Porque hoje eu cultuo só um Deus e esse é o Senhor. O meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus Pai querido. Em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus para sempre. Amém. Então, meus queridos, hoje aprendemos muito. Espero que esta palavra entre em seu coração para ser mais sensível e seus ouvidos e sua alma escute o Senhor Jesus que está batendo ali bem pertinho do seu coração e deixe ele entrar para que o amor de Deus e os planos maravilhosos que Ele tem para a sua vida sejam manifestados em você. Amém, meus amores? Até o próximo vídeo.